Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma relação entre hibridização e geometria molecular. Então vamos lá? Vamos fazer aí uma relação entre hibridização, o número de elétrons livres que tem o átomo central e a geometria. Então, olha só, se a hibridização for sp, lembra que sp é um S com um P, e não tiver par de elétrons livres, então o tipo de geometria vai ser a linear. Um exemplo é o CO2. Então, o CO2 é uma molécula linear com tipo de hibridização sp, porque ela tem dois grupos, né? Então, nós contamos só a ligação simples. Então, tem uma de um lado e uma do outro. Então, tem duas. Logo, é sp. Se for sp2 e não tiver par de elétrons livres, então o tipo de geometria vai ser trigonal plana. Então, por exemplo, o BH3. O boro, ele tem três ligações, né? Então, pensa assim, ó, um S com dois P's. Então, três ligações. Geometria trigonal plana, porque cada uma dessas ligações tem que ficar o mais distante possível. Então, para ficar o mais distante possível pela repulsão eletrônica, é formando uma geometria trigonal plana. O sp3, ele vai ter mais variações. Então, nós vamos ver se não tem par de elétrons e se tiver par de elétrons livres o átomo central. Se não tiver, então o tipo de geometria é tetraédrica, tá? Então, por exemplo, aí o CH4. Então, o CH4, quatro ligações, né? Então, um S com três P's. Então, quatro ligações. Então, ele vai ser geometria tetraédrica. Se ele tiver par de elétrons livres, né, no átomo central, ele pode ter a geometria angular, por exemplo, a água. Tá vendo que tem dois pares de elétrons livres? Então, dois pares de elétrons livres e duas ligações. Então, ele tem no total 4. Ele ficaria com a geometria tetraédrica se todos fossem ligações. Só que como não é ligação, esse parzinho de elétron, ele ocupa o lugar da ligação. Então, por isso que ele empurrou a ligação e por isso que ele fica na geometria angular. E ainda ele pode ter a geometria piramidal. A piramidal é se tiver só um par de elétrons livres. Então, olha só, teria, se fosse 4, seria a tetraédrica, mas como não tem uma das ligações, tem esse parzinho de elétrons livres, então ela vai ocupar o lugar de uma ligação e aí nós vamos ter o tipo de geometria piramidal. Então, sp3 tem essas três formas aí de geometria. O próximo é o sp3d. O sp3d também não tem par de elétrons livres, vai formar bipirâmide trigonal. Então, essa geometria aqui, ó, que tem um S, 3 P's e um D. Então, 5 ligações, tá vendo, ó? 5 aqui ligações com cloro. Então, ele vai ficar no tipo de geometria bipirâmide trigonal. É bipirâmide porque é como se formasse uma pirâmide na parte de cima e uma pirâmide na parte de baixo, com o meio aqui um triângulo, tá? Então, por isso que é bipirâmide trigonal. O outro tipo é o sp3d2. O sp3d2 também não tem par de elétrons livres e aí nós vamos ter a geometria octaédrica. Então, um S com 3 P's e 2 D's. Então, vão ficar aí 6 ligações. Então, o tipo de geometria é octaédrica. Gente, existe outras geometrias, tipo gangorra, T, tá? Mas essas são as que mais caem. Dessas que mais caem em Enem vestibulares, então é só tomar cuidado com a sp3. Todas as outras, tá vendo que não tem par de elétrons livres, então já viu o tipo de geometria, já sabe o tipo de hibridização e assim vice-versa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seu amigo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!